Amadas, essa noite é uma noite muito especial, porque eu vou poder contar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida, e eu tenho certeza que também vai edificar a sua, né? São dificuldades que a gente passa, às vezes, na nossa vida, que muitas vezes nós deixamos ocultas dentro de nós. A gente não tem coragem de expor, fica, às vezes, sofrendo muito mais tempo, né, do que se a gente abrisse o coração. Então, é sobre isso que eu quero falar, porque para a gente ser transformada, o Senhor precisa mudar algo dentro de nós. Milagres Ele faz, transformações Ele faz, só que se o entendimento da gente não for mudado, a gente vai ficar naquela caixinha, fechadinha, presa, sem Ele poder fazer a obra em nós. Amém? Então, que nessa noite caia de nós todas as escamas dos nossos olhos, a dificuldade de entendermos que nós precisamos do corpo de Cristo para romper, que a gente precisa ser sincero, transparente, para que a cura do Senhor venha sobre nós. Amém? Então, o tema é transformadas, né? Mulheres renovadas pela palavra, e o texto base está lá em Romanos 12, 2. Projeta para nós, a boca secando já, gente. Oh, meu Pai. Queridas, eu já sou nervosa para ministrar, viu? Só que eu fiquei quase 3 anos sem ministrar. Sozinha, na verdade, né? Só ministrando com o meu esposo. E é tão bom quando a gente está na cola do esposo, né? Ah, meu Deus, que boa essa cobertura, que bom estar ali com o marido ministrando. A gente se sente com tanta liberdade, a gente se sente tão protegida, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, amadas, se eu não tivesse vivido o que esse versículo está falando, eu estaria presa até hoje, né? Então levou um tempo para eu voltar a ministrar, com muito temor eu voltei a ministrar, mas é debaixo da palavra do Senhor mesmo que eu posso voltar a ministrar. E está escrito assim lá em Romanos 12, 2, que é o texto base, né? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente, né? Ou seja, da mente de vocês, os pensamentos de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Gente, esse versículo, nós vamos ler outras passagens também, mas esse versículo, ele é muito importante. Eu creio que Deus escolheu a dedo esse tema e esse versículo, porque se a nossa mente não for renovada, se nós não mudarmos os nossos pensamentos, nós vamos ficar presos. Nós vamos ficar muitas vezes enfermas no físico, na alma, a nossa vida não rompe, não cresce, a gente não avança, porque Satanás vai ter o poder, a legalidade de nos prender, porque Deus quer fazer e a gente fica, não posso, não dá, não consigo. Amém? E o Senhor quer tirar isso de nós nessa noite. Nós precisamos do Senhor, porque ser transformada exige de nós, né? A palavra transformadas quer dizer mudar de forma, de aparência, de estrutura, de condição, de natureza, de caráter. Olha quanta coisa. Ser transformada não é qualquer coisinha. Ela não é uma simples palavra. Hoje eu sou alguém, então agora eu quero ser transformada e está tudo bem. É algo sem importância, algo pequeno, não. A transformação, ela é algo grande. Ela tem o poder de mudar a nossa natureza, o nosso caráter, de converter, mudar a direção, transformar em outra substância. Então, olha que palavra, que tema poderoso. E quem que pode fazer isso em nós? Só o Senhor. Ninguém tem poder para fazer isso em nós. De transformar a nossa natureza. De onde nós viemos. De onde nós somos geradas. Só Deus pode fazer. Mudar o nosso entendimento. Só Deus pode fazer. Mudar e transformar a nossa substância. Quem nós somos. Só Deus pode fazer. Amém? E Ele quer fazer isso nessa noite. Amém? Glória a Deus. E eu queria ler também rapidinho com vocês. Ô Danda, eu não estou vendo o relógio, mas você vai dando uns toques para a minha fama é passar do horário, então eu não quero. Uia, Jesus, só está aqui na minha frente. Agora é 10, vai dar 10 para... Nossa, deu liberdade, hein, gente? Agora aguenta. Então
vamos ler lá João 4. Eu vou pular alguns versículos que eu sei que a maioria conhece esse texto. Eu quero ler na NTLH também, porque é uma versão mais fácil da gente entender. Então vamos lá para João 4, 3, a gente vai ler até o 19, depois a gente vai pulando, para ficar mais rápido. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus chegou cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E uma mulher, a mulher samaritana que a gente fala, né, veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido comprar comida na cidade. Então eles não estavam ali, ele estava sozinho e a mulher samaritana estava ali. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela falou isso por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam, eles não se davam. Amém? Pode continuar. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é o que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria da água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Olha a pergunta dela, né? Então Jesus disse: quem beber dessa água, essa água normal, natural, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais ir buscar água. Vá chamar o seu marido, Jesus falou. E aí ela responde, né? Eu não tenho marido. E Jesus falou para ela: você está certa ao dizer isso, que não tem marido. Porque você já teve 5 e o que você tem agora de fato não é seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Vamos pular agora para o 25, do 25 ao 30. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Aí Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Olha a revelação, né? Naquele momento chegaram os seus discípulos, já ficaram admirados. Por que ele estava conversando com uma mulher, né? Porque, imagina, hoje a gente tem liberdade para conversar com muito respeito, mas naquela época não era assim, né? E aí, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus o porquê que ele estava falando com ela. Amém? Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem, disse ela, né? Que tem falado tudo que eu tenho feito. Será que esse não é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Agora, olha, vamos lá para 39, do 39 a 42 para a gente encerrar. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do que aquela mulher falou. Amém? E ele me disse, ela falou, olha, eu já estou me perdendo aqui, né? Vamos lá. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo que eu tenho feito. Pode continuar. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram em Jesus por causa dessa mensagem. Conte mais um. E eles diziam à mulher: agora não é mais pelo que você está falando para nós, que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que de fato ele é o Salvador do mundo. Amém? Gente, olha que passagem. Eu tive que pular um pouquinho para ficar mais rápido, né? Mas o encontro com Jesus, né? Para essa mulher é tudo, foi tudo, assim como é para nós. Porque se você meditar nesse contexto, essa mulher era uma mulher desprezada.
Ela foi naquele horário buscar água no poço, por quê? Meio-dia, sol a pino, porque ela não queria encontrar com ninguém. E aquilo que ela fugia era a verdade que Jesus revelou a ela. Ela fugia da aparência, né, que ela tinha para a sociedade. Todo mundo olhava para ela e falava assim, não, essa mulher aí, ó, ela é o segundo, o terceiro, agora é o quinto, o sexto. Quantos maridos mais ela vai ter? Ou seja, ela era julgada, ela era desprezada, envergonhada, desiludida. Por que vocês acham que ela trocava tanto de marido? Procurando ser feliz. Procurando felicidade onde não há felicidade. Não existe felicidade no ser humano. Perfeita felicidade é só no Senhor. Você pode procurar de tudo quanto é jeito para que aquilo, alguém te substitua o amor de Deus, te preencha as lacunas do teu coração, mas o único que tem poder é o Senhor. Então ela estava ali nessa condição, mas Deus transformou a vida dela. Jesus, o anunciador das boas novas, amém? O Salvador apareceu ali para ela. Gente, nós estamos num lugar onde Ele reina. Amém? Você está na casa do Senhor. Jesus está aqui. Há todo poder e autoridade no nome dEle. E Ele veio aqui por tua causa. Ele está aqui por causa de você. Será que assim como a mulher samaritana tem alguma área na sua vida que você precisa ser transformada? Ela precisava. A carência dela era tão grande que ela precisava de alguém para preencher e ela ia atrás de um novo relacionamento, de uma nova pessoa, de alguém que preenchesse, mas nada e ninguém era capaz de preencher. Mas Jesus pode. O que você precisa? Qual é a transformação que você precisa? Eu tenho várias áreas que eu preciso que o Senhor ainda mude e transforme. E uma delas, querida, e a água vai acabar aqui, né? Gente, eu não sei ministrar a palavra se não for com sinceridade. A Danda sabe disso, né? Então, se eu falar que eu estou com a garganta, eu vou tomar água, vou falar, mas o importante é que eu consiga ter liberdade para pregar a palavra para vocês aqui, para mim também. Amém? Há anos atrás, eu era como essa mulher. Não no contexto todo, mas eu tinha uma área da minha vida que era precisava de transformação, porque eu era desiludida, envergonhada. E era por quê? Porque eu e meu esposo, nós casamos com 18 anos. Nós contamos isso aqui quando a gente veio ministrar no seminário da família, né? Casamos com 18 anos, só que eu estava grávida. E depois, passou o tempo, né? Nós ficamos mais firmes no Senhor. O Érico começou a trabalhar na obra, mas eu não esquecia daquilo. Eu achava assim, como que uma pessoa que casou grávida, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, pode servir a Deus? Eu achava aquilo uma hipocrisia total, né? E o Érico servindo a Deus, sempre amou a Deus, sempre foi dedicado, e eu retraída. Vou trabalhar no berçário que ninguém me via, né, Dana? Vou fazer tudo assim que não tenha que me expor, porque afinal de contas, como que uma mulher como eu, com o meu passado, casei grávida, como que eu vou pregar a palavra de Deus? Como que eu vou andar perto na multidão, né, com todas as mulheres, né, ali na igreja? Eu me sentia a pior de todas. Só que o único que conhecia essa dor, além do meu marido, era Deus. Para Deus eu falava. Eu era triste, eu era envergonhada, eu me sentia inferior a todo mundo. Uma dor que eu não conseguia compartilhar com ninguém. Porque se eu fosse mexer na dor, eu tinha que me expor. E eu não queria me expor para ninguém. Até que um dia eu estava tão cansada, queridos, porque eu queria me envolver mais. Eu fazia algumas coisas na igreja, ajudava algumas coisas na rede de mulheres. Mas se precisasse de uma coisinha a mais, para mim não dava certo. E eu precisava que Deus transformasse aquela área da minha vida. O Érico falava as coisas para mim. Ele falava assim, eu sei que Deus tem algo a mais para nós. Deus quer nos usar. Ele falava assim, eu sinto uma inquietação. A gente tem que fazer algo a mais para Deus. E eu, eita, hein? Falava para ele, eu não me vejo. Eu falava para ele, olha, de jeito nenhum. Para mim tá bom assim, porque, né? O pecado parecia que tomava conta de mim. Aquela mágoa, aquela marca, aquele ressentimento contra mim mesma. Por que você foi errar? Por que você foi casar grávida? Por quê? Por quê? Né? Até que um dia, eu não dava o nome para trabalhar no encontro, porque eu não queria trabalhar no encontro, né? Essa que é a verdade. As pessoas se matam para trabalhar no encontro, e eu, quanto menos eu aparecesse, era melhor, né? E aí, vai, né? Vamos lá trabalhar no encontro. Comecei a trabalhar no encontro e estava na torre, ali orando,
E eu falei para Deus assim, tava aquele mover de Deus, aquelas mulheres sendo usadas pelo Senhor, e eu vendo todas elas, minhas amigas ali trabalhando, servindo ao Senhor com excelência, pregando a palavra, e eu lá, né? Meu Deus, eu sou nada, né? Perto dessas mulheres. E aí eu estava naquele momento de oração ali na torre e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu vou pro culto, eu volto do mesmo jeito. Eu venho no encontro, eu volto do mesmo jeito. Porque eu não tenho coragem. Não dá, para mim não dá, né? Eu não sei. Eu não quero. Olha, Deus, hoje, eu falei, hoje eu não saio mais daqui desse jeito. Porque vai continuar a minha vida da mesma forma. Eu não saio do lugar. Né? Eu fico só escondida, eu tinha vergonha até de servir a Santa Ceia. A Beth sabe, eu trabalhei com a Beth, né? A gente serviu juntas na diaconia. Eu voltava com a coluna toda travada dia de Santa Ceia, porque eu não gostava do uniforme. Eu achava que o uniforme deixava eu mais magra do que eu era na época. Hoje não, as gordurinhas já chegaram. E eu achava assim, ai meu Deus, que vergonha entregar, né? Não era assim? Eu falava, meu Deus, que vergonha se eu derrubar. Tudo eu colocava em empecilho para servir a Deus. Amava ao Senhor de todo o meu coração. Só que eu me achava indigna de fazer a obra do Senhor. E aí isso ia minando também o chamado do Érico. Porque uma mulher que não rompe, o marido fica parado também, né, gente? Vamos e convenhamos. E naquela noite, o lugar certo, na hora certa, o coração aberto, eu comecei a chorar. Eu falei, eu não saio mais daqui. Eu não vou embora para minha casa desse jeito, Senhor. Ninguém sabe o que está acontecendo comigo. Ninguém sabia. Mas eu sabia que eu entrava e saía dos lugares, eu ia e voltava do culto e aquela acusação permanecia dentro de mim, né? Anos a fio. E aí eu estava ali orando e falei, então fala comigo, faz alguma coisa. De repente, eu não tinha amizade com a pastora Silmara. Ela sai do lugar dela e eu lá, né, me esvaindo em lágrimas. Ela chegou para mim, me abraçou, começou a orar comigo e falou assim, filha, eu já te perdoei há tanto tempo. Não precisou falar mais nada. Quem sabia que era o perdão de Deus que eu precisava? Só eu e ele, né? Meu esposo, lógico, ele nem estava lá. Pastora Silmara, nada, não sabia nada da minha vida. Hoje nós somos amigas, mas nós não tínhamos amizade nenhuma. Mas ela me respondeu. Deus respondeu através dela o que eu precisava ouvir. Filha, eu já te perdoei. O que está te segurando ainda, né? E as palavras que ela usou foi bem essa. Filha, eu já te perdoei há tanto tempo. Uau, acabou, gente. Aquela noite eu chorei com ela horas a fio. Ela largou tudo. Ela ficou lá comigo, ministrando a minha vida. Eu contei toda a minha história, tudo que eu já tinha passado, tudo que a amargura e o pecado fazia as reações que eu tinha por conta daquela amargura que estava dentro de mim. E aí o Senhor foi trabalhando. E eu lembro que ela falou assim para mim, isso é só o começo. Não, você vai sair daqui curada, o Senhor está transformando, mas não deixe de buscar, porque o inimigo vai tentar roubar. E daquele dia em diante eu comecei a me posicionar nesse sentido, né? Para que o Senhor transformasse essa área. Porque eu me senti indigna, suja. Tantos anos tinham passado. A minha mente, como nós lemos lá em Romanos 12:2, não tinha sido transformada. Não tinha sido mudada. Então como que eu podia viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu mesma me acusava? Se eu mesma não me aceitava? Se eu mesma não deixava o Senhor trabalhar em mim? Eu não aceitava nem o perdão dele. Se a palavra de Deus fala que quando a gente pede perdão, ele nos perdoa e ele nem lembra mais. Ele lança no mar de esquecimento. Mas eu vomitava de novo, né? Comia de novo, ficava ruminando. Pecadora, todo mundo é bom, só você que é pecadora. O que está acontecendo na sua vida hoje, que está prendendo a sua vida e você precisa de transformação? Às vezes você está sentada aí há anos, como eu estava na igreja, me sentindo indigna, suja, envergonhada, o pecado, era como se todo mundo visse o meu pecado ali. O meu presente era o meu filho, ele era o meu presente, mas a minha vida era um pecado. E isso daí eu fui arrastando, como essa mulher, a mulher samaritana. Eu entrava e saía dos lugares, fugindo das pessoas, porque se pedisse alguma coisa para mim, eu dava um jeito de dar uma desculpa. Quantas desculpas nós estamos dando para não deixar Deus transformar a nossa vida? Com medo dele não querer fazer em nós. Cai sobre todo mundo a unção, cai sobre todo mundo o agir de Deus, a transformação de Deus, mas em mim não.
Por quê? Porque eu não mereço. Se for ver por merecimento, ninguém merece nada. Não é verdade? É só pelo Senhor. Quem nos justifica é Ele. Quem nos justifica e limpa e nos faz dignos é o Senhor. Amém? Nós fomos concebidos em pecado, nós não somos nada, gente. Quem muda a nossa natureza e transforma a natureza de pecador em filho é o Senhor. E é isso que Ele quer fazer com a gente nessa noite. Amém? Qual é a sua área de carência que o Senhor precisa transformar? Às vezes você passou por um abuso. Ou você, como eu, se sente assim, eu não sou digna. Ou o seu temperamento. Gente, meu temperamento é só pela graça de Deus. Eu tenho temperamento forte ainda. Mas hoje ele é controlado pelo Espírito Santo. E quando não é, eu tenho que voltar e falar, Senhor, né, por favor, me ajuda a ter o domínio próprio. Porque quem tem temperamento forte tem que sempre depender do Senhor. Amém? Às vezes você tem problema na área das finanças. Uma vida que não avança financeiramente falando. Parece que é uma coisa... finanças? Por que ela vai tocar em finanças? Porque finanças te põe num lugar de vergonha. De escassez. A gente se sente como a pior das pessoas. Todo mundo vai fazer as coisas e você não pode. Todo mundo vai ofertar e você não pode. Às vezes para alguém que está aqui, que é próspero até demais, não é problema nenhum. Mas quem já passou por escassez, por dificuldade, sabe quanto dá vergonha. E a gente quer sair dessa situação. Nós viemos falando isso no carro. Gente, quando eu era criança, não tinha cama para todo mundo em casa. A gente tinha que dividir a cama para dormir. Então eu sempre dormia acompanhada. Dose, né? Ou eu dormia no meio dos meus pais, ou eu dormia com a minha irmã. E aí eu estava falando com a Sandra no carro com as meninas. Ela também passou por isso. Falei, Jesus de Nazaré. Gente, era uma pobreza. Eu tinha uma vergonha. Entrava ano e saía ano. Eu estava naquela pobreza. E o Senhor mudou. Aleluia. Minha família, Deus transformou a nossa sorte. Mas, gente do céu, que vergonha. Na escola eu tinha vergonha. Na igreja eu tinha vergonha. Porque os mais, simplesinhos era a gente. Para comer na hora do intervalo, Jesus amado. Eu dava um perdido. Porque, não tinha para levar para a hora do recreio. Cantina? Meu Deus do céu. Uma coisa que eu quase não sabia o que era cantina. Às vezes você passou por isso também, queridas. Ou você está enfrentando um problema na sua família. Você precisa de transformação. Rejeição. Problema no casamento. Abandono. Adultério. Divórcio. Gente do céu. Olha quantas áreas. Quantas pessoas que podem estar aqui nessa noite aprisionadas. Com tantas coisas que podem estar acontecendo aí, e você quietinha. Você não consegue ser constante em Deus, ou é a sua saúde, ou enfermidade na alma, nós vamos falar sobre isso. Preconceito, julgamento, desânimo, amargura, falta de perdão. Que área que você precisa? Com certeza você precisa de alguma coisa que precisa ser transformada em você. Amém? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, luto. Eu precisei ser transformada nessa área. Em várias coisas que estão falando aqui. E nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Rasgar o nosso coração. Para que Ele venha e nos cure e transforme a nossa vida. Não tenha vergonha de falar o que você precisa. Não tenha vergonha de se expor para o Rei dos Reis. Mas se você precisar de alguém de carne e osso para abrir o seu coração. Porque, queridas, olha, há 3 anos atrás minha mãe faleceu. Dia 25 de julho de 2022. E ali começou mais uma luta na minha vida. Que eu nunca imaginei que eu fosse passar. E quando eu estava preparando essa palavra, eu ministrei lá em Cabreúva, fiz algumas adaptações que Deus foi falando comigo para vir aqui, o que Deus queria falar com vocês, mas ela é basicamente a mesma coisa. Mulheres que precisam rasgar o coração para ser transformada, que precisam mudar a mente para ser transformada. Para de pensar que você é uma coitadinha. Para de pensar que nunca vai dar certo para você. Porque o outro vai, a outra vai, o outro consegue, a outra consegue e você nunca consegue. Que todo mundo é feliz e você não. Eu vou aceitar isso que é se fosse no mundo ia falar é o meu karma, Mas gente, Jesus veio. Ele se entregou.
Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele é o Salvador. E a salvação, ela não é só lá na glória, é aqui. Vocês estão entendendo? Você precisa ser salva aqui. Salva de você mesma. Salva dos seus pensamentos, das mentiras, dos sofismas do inferno que vem querer destruir a nossa vida. E nós precisamos deixar tudo aqui. E quando a minha mãe faleceu, eu comecei a precisar muito mais ainda que essa verdade entrasse na minha mente. Gente, não foi do dia para a noite. Não foi. Ela faleceu e depois de uma semana, sem eu aceitar a morte dela, questionando a Deus, me arrependendo por muitas coisas, Satanás lançava na minha cabeça o tempo todo: você trabalhou tanto na obra, você devia ter ficado mais com a sua mãe, você devia ter gasto mais tempo com ela. Eu cuidei dela quando ela ficou doente, alguns meses ela ficou enferma, né? E mesmo tudo aquilo que eu tinha feito era como se fosse nada diante da acusação do inimigo. Então, se eu passo por luta, né? Porque as pessoas acham que uma pastora não passa, uma presbítera não passa. E eu refleti muito isso. Falei: Senhor, né, o Senhor me ungiu para pregar a Tua palavra, para trabalhar na obra. Eu creio nessa unção. Então, por que eu estou nessa situação? Se eu passei por isso, queridas, eu acredito que você também deve estar passando por algo semelhante. De sentir assim: Deus, eu falava assim: eu não sou nada, eu não tenho fé, eu não sou, né? Eu não consigo nem aceitar que a minha mãe morreu. Eu chorava tanto, eu chorava copiosamente. Depois de uma semana inteira chorando direto, eu comecei a ter crise de ansiedade, porque eu não parava de chorar. E da crise de ansiedade eu comecei a ter crise de pânico também. Por quê? O medo começou a tomar conta de mim. Eu falava assim: o que vai ser da minha vida sem a minha mãe? O que eu vou fazer sem a minha mãe? Eu já nem enxergava mais Deus como Ele era. Eu só achava assim: meu Deus, o Senhor tirou a minha mãe. Eu sei que ela foi salva, eu sei que agora ela não sofre mais, mas o que eu vou fazer? Eu acreditei no milagre, por que o milagre não aconteceu? Aí eu ficava assim: por que a gente entregou a vida dela? Porque a gente fez uma oração de entrega, nós entregamos a vida da minha mãe no sábado, no domingo, para amanhecer segunda, ela faleceu. Eu me arrependi, eu falava: meu Deus, por que eu orei? Por que a gente se reuniu para orar? O Senhor levou a minha... Olha como o diabo fica tacando mentira na nossa cabeça. Vocês estão entendendo? Por que eu vou me expor? Porque às vezes vocês pensam que a gente não passa por luta na mente também, por perseguições do inimigo na nossa mente para nos destruir, mas a gente passa. Mas a gente precisa se posicionar, não é verdade? E eu lembro que eu comecei aí ter essas crises, e eu falava assim: Deus, me cura, faz milagre, porque daí eu entrei em desespero, viu? Porque aí eu ficava assim: por que eu fui chorar? Aí começa a dar aqueles 5 minutos, por que eu fiz? Não, eu preciso aceitar. Entrei em desespero, porque eu queria aceitar que a minha mãe tinha falecido. Olha só, quando a gente se vê a perigo, a gente começa a colocar as coisas certas no lugar certo, você entendeu? Já era para eu ter aceitado, porque foi Deus que levou. Nós oramos para entregar a minha mãe ao Senhor. Então por que eu estava pegando toda aquela dor? Porque eu sei que o luto, ele é de dor. Ele tem o seu período de dor. Mas por que eu não entendia que foi o Senhor, se eu vi que era Ele? Vocês estão entendendo? Tem coisas que a gente vê que é Deus fazendo, que é Deus falando, ou é Deus tirando, Deus recolhendo, ou mudando. E a gente fica questionando: Deus, mas por quê? E aí vem o medo, vem a insegurança, a incerteza. O que você tem entregado para Deus, para Ele transformar, para Ele fazer a vontade dEle, e quando está acontecendo alguma coisa, você vai lá e quer pegar de novo? Não tem como Deus transformar. Então daí eu entrei em desespero, que aí eu queria ficar curada, né? Eu não queria mais sentir aquilo. E aí Deus começou a falar no meu coração. E eu falava para Deus: Deus, mas por que um milagre não está acontecendo? Por que eu estou ficando, né, toda hora passando mal? Eu falei: ai meu Deus, né? E aí, vamos ler lá em Salmo 118, 7. Olha o que Deus falou. Comecei a chorar, orar, né? Diante daquelas crises. E o Senhor, numa madrugada,
Eu fui orar, porque eu tinha medo até de orar sozinha, olha, de medo de passar mal, de ter uma crise de ansiedade e estar sozinha. E nessa noite eu tomei coragem e fui para a sala, como eu já tinha o costume de fazer, de orar sozinha. Porque eu acordava meu marido toda hora, né? Ora comigo, né, filha? E a Carol também, ora em línguas, porque me dava aquela crise. Quem já passou por isso, você pensa que vai morrer. Essa que é a verdade, né? Faltava o ar, meu marido achava que eu ia morrer, foram período assim de muito sofrimento. E eu pedi uma palavra para o Senhor. Eu falei: Deus, fala comigo. Por que eu estou doente? O Senhor levou a minha mãe. Ela está salva. E por que agora eu estou passando por isso? Fala comigo. E Ele me deu esse versículo. O Senhor está comigo. É Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Coloca na RC, senão eu abro aqui na minha. Na RC, por favor. Ou na RA. O Senhor, aqui, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Aí, quando eu li esse versículo, eu já conhecia esse versículo, mas naquela madrugada que eu pedi para Ele falar, e eu abri a Bíblia desesperadamente, os meus olhos bateram nesse versículo e nessa tradução, nessa linguagem. Eu falei: Deus, o Senhor está entre aqueles que me ajudam? E eu falei: então tá. Então o Senhor está falando que eu tenho que pedir ajuda, e chorando, né? Então o Senhor quer que eu peça ajuda? Para quem que eu vou pedir ajuda? Para quem que eu vou contar que eu estou desse jeito? A Sandra sabia, né? A família sabia. Mas eu falei: para quem que eu vou falar? Que ajuda que eu vou pedir? E o Senhor começou a me direcionar. E aí eu entendi. Eu entendi que eu precisava de ajuda, que eu precisava me expor e pedir ajuda. E isso foi um processo. Eu não queria, essa que é a verdade. Eu não queria nem passar pelo processo e nem me expor da forma que eu ia precisar me expor, não é verdade? Mas Deus, Ele foi fiel em cada promessa que Ele foi me fazendo. E demorou, gente. Eu queria que fosse na hora. E eu questionava por que não era. Eu já tinha visto tantos livramentos do Senhor, e você também, não é verdade? A gente ora e a gente quer que aconteça na hora, às vezes no dia, um mês. E aquilo estava se arrastando e não acontecia, eu questionando. E Deus me ensinou que seria um processo, que eu precisava me expor. E aí eu comecei a pedir ajuda. Aí eu fui na pastora Thaís, que é psicóloga, fui me informar, fui tentar conhecer o que era, o que eu tinha. Porque o que era a crise de ansiedade? Eu orava pelas pessoas na igreja. E eu falava: não, você vai conseguir. Vem aqui que eu vou orar com você. Não vai dar não. Não vai dar crise de ansiedade não. Depressão não, em nome de Jesus. E eu orava com fé. Se for dar alguma coisa, você me liga que eu vou orar com você na hora. Só que eu não sabia o que as pessoas passavam. É um fundo de poço tão grande que você pensa assim: quando que eu vou ser normal de novo? Eu falava: Deus, quando que eu vou ser normal de novo? Porque era uma crise atrás da outra. Tudo que eu ia fazer, eu começava a entrar em pânico. Tudo que eu ia fazer, eu ia para a igreja, eu tinha pânico de que alguém chegasse perto de mim para falar alguma coisa para mim. Então eu ia para a igreja, eu não faltava nos cultos, e eu ia muito lá na frente chorar, me expor realmente, pedir cura ao Senhor. Eu ficava ali no altar babando, né? Eu falava ramelenta, ranhenta, mas eu queria sair transformada. Eu saía de lá que eu tinha que ir para o banheiro, me lavar, porque eu falava: eu não quero saber o que vão falar de mim. Deus falou que é para eu pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. Então todo mundo que quisesse me ajudar, podia dar a mão que eu saía correndo para me ajuda. Eu quero sair da situação. E eu ia lá no altar, chorava. Orava em casa, mas ali, na igreja, era o meu lugar. Eu falava: meu Deus, eu sei, eu já vi tantos milagres, eu já orei por tantas pessoas aqui. Então é aqui que eu quero ficar. E ali o Senhor ia ministrando e usando pessoas para trazer palavras para mim, para que eu fosse guardada pelo Senhor nesse tempo. Amém? E eu tive que começar a mudar os meus pensamentos. Porque, sabe, eu e a Dandinha, a gente tem filhas nutricionistas, né? E elas pegam no pé da gente, né? A Carol não deixa eu comprar um pacote de bolacha. Eu comprei o mês passado porque ela estava trabalhando e não foi comigo fazer compra. Só para vocês entenderem. E ela fala: a gente é o que a gente come, então não pode comer, porque vai subir tudo. A gente não é só o que a gente come. A gente é o que a gente pensa. É o que diz lá em Romanos 12:2.
né? E a gente, se você ficar pensando besteira, você não vai comer o melhor dessa terra. Você não vai ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o que a Bíblia também diz? Que aquilo que você pensa governa o seu coração, aquilo que está no seu coração. Entendeu? E a gente vai até ler primeiro aqui. Coloca para nós lá em Provérbios 4:23 na linguagem de hoje. Quando fala para guardar o nosso coração, sobre tudo que você deve... tem uma tradução que fala aqui, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Mas essa versão que eu gosto, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? E eu só pensava o quê? Abobrinha. Não vou, como que eu vou sair da situação? Quando que eu vou ser normal de novo? Quando? Ao invés de me posicionar e falar, Deus, o Senhor é a minha cura. O Senhor é Jeová Rafá. O Senhor verdadeiramente já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então levou um tempo para eu me posicionar. Porque eu estava vivendo o luto, a dor e a enfermidade ao mesmo tempo. Então ficava a minha carne, a minha alma e o meu espírito. Porque nós somos, né, corpo, alma e espírito. Então, ao mesmo tempo que a minha alma estava enferma de saudade, de dor pelo luto, o meu espírito queria lutar e eu estava fraca no espírito por conta da dor. Só que daí o meu físico começou a sentir tudo aquilo ali. E eu fui ficando cada vez mais enferma. Perdi 7 quilos na época. Já achei todos eles. Todos eles. Mas, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender o que está lá em 1 Tessalonicenses, que nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta a gente achar como eu achava. Eu queria ser curada na hora. Eu queria um milagre na hora. E o Senhor me ensinou, filha, é processo. Filha, peça ajuda. Então eu comecei a entender que aquela hora era uma hora diferente na minha vida. Era uma guerra que eu não tinha ainda tido noção do que era. E que Ele estaria comigo. Só que eu precisava pagar o preço, né? De conhecer Deus nessa intensidade. E a dor ficava na minha mente o tempo todo. Quando que eu vou ser normal de novo? Eu só queria chorar. Eu só queria ficar isolada. Eu não queria conversar muito com as pessoas. Porque também eu ia conversar, era um desprazer. Porque eu só chorava. Né? Eu só ia falar da morte, da dor, do quanto eu me sentia culpada, do quanto eu queria voltar no tempo e fazer muito mais pela minha mãe, porque Satanás ficava aqui na minha mente. E aí começou, queridas, eu precisei romper o preconceito, a vergonha, a Lê lembra isso, né? Eu tive que fazer tratamento e no dia que o psiquiatra me passou um remédio, eu chorei na rede de mulheres o tempo inteiro. Eu fui para o culto aquela noite, eu tinha ido no médico, né? A pastora Thaís me indicou um médico, eu fiz terapia, eu fiz tratamento com psiquiatra para acalmar os meus nervos mesmo, eu estava muito nervosa e para diminuir o pico de ansiedade e não entrar numa depressão, porque eu só chorava, né? Então, eu tive que ter todo esse cuidado. Então, olha só o que Deus foi fazendo na minha vida, me expor, romper o preconceito, porque eu era preconceituosa, quem não é? Quem nunca ouviu falar que psiquiatra é só para louco? Gente, eu cresci ouvindo isso. Então, quando falou, procure um psiquiatra para tratar... Eu não estou louca, eu só estou com saudade. Eu só estou sentindo falta da minha mãe. Eu não estou, né? Você começa a falar um monte de besteira. E, gente, o Senhor permitiu que eu fosse quebrada nessa área. Porque às vezes a gente acha que a gente não é preconceituosa, mas nós somos. As pessoas que passam por esse tipo de situação, elas precisam de apoio, de atenção, de carinho, sabe? De você pegar na mão e falar, eu vou com você, eu tô com você, eu tô junto com você. E às vezes a gente fica, nossa, irmã, toma remédio controlado, né? Não dá nem para falar com ela que ela vai chorar. Gente, isso daí é um espírito de rejeição. A gente começa a rejeitar todo mundo. A gente começa a ter preconceito de tudo e de todos. E a medicina está aí para a gente usar. A gente não vai no ginecologista, cardiologista. Foi isso que a pastora Thaís falou para mim. Você não faz tratamento? E eu fazia tratamento com cardiologista, ginecologista, tudo, né? Aí ela falou, é a mesma coisa, filha. Cuida da sua alma. Por quê? Porque para a cura física, como um problema hormonal, como nós, né, mulheres, no período de menopausa, aí a gente tem que fazer reposição hormonal, é uma loucura. Depois a gente fala, se der tempo, né?
mas a gente fica toda descontrolada, descompensada, tem que se tratar. A gente vai e procura o médico. Você está com problema do coração, você vai no cardiologista. Você está com algum outro, você quer emagrecer, você vai no endócrino, você vai numa nutricionista. E por que quando você está com problema na sua alma, que está refletindo no seu físico, você não tem coragem? Era essa a pergunta que eu fazia para mim. Por que você não tem coragem? Tinha até vergonha de entrar no consultório dele. Ai, se alguém me vê aqui, né? Alguém da igreja me vê aqui. Tá louca, a presbítera tá louca. Mas o Senhor me quebrou, gente. Porque a gente fala que não tem vergonha, que não tem preconceito, e tem sim. Só quando você passa pelo problema é que você enfrenta o problema e você tem compaixão daqueles que passam. Hoje a minha visão é outra. Hoje, se eu tiver que abraçar a causa da pessoa que está passando por isso, eu faço. Mas naquela época eu não entendia nada. Eu só achava que uma oração a irmã ia ficar curada do problema de ansiedade, de depressão, né? De pânico. E muitas vezes não é. O Senhor faz a obra, é um processo. Ele cura, sim, Ele me curou, Ele te cura também. Só que foi 1 ano e 2 meses de tratamento. Então não foi do dia para a noite, né? Mas essa parte da enfermidade da alma, ela é a parte que nos quebra, porque você tem que passar por cima do seu orgulho, de quem você é na igreja, né, irmã? A gente acha que a gente é alguma coisa, né? Ah, porque eu prego. Ah, porque eu sou do louvor. Ah, porque eu pastoreio. Ah, porque eu cuido das crianças. Então você nunca pode ter nada. É o alecrim dourado da história, né? E, gente, má notícia eu tenho para você. Quanto mais preconceituosa a gente for, mais o Senhor vai ter que quebrar a gente para a gente, né, ser transformada, ter compaixão. E ser luz na vida de outra pessoa, ser o abraço que a pessoa precisa, sabe? Você realmente interceder pela pessoa. Porque a gente até fala, eu vou orar por você. Você ora 1, 2, acabou, já esquece. Né? Agora, quando você passa, você sabe o que a pessoa está passando. Você fala, meu Deus, como será que essa irmã está? Será que ela dormiu essa noite? Que era outra coisa, eu não dormi, eu parecia um zumbi, gente. Porque eu queria dormir, eu queria descansar, mas a minha mente não parava. Eu o tempo todo pensando. Eu pensava na minha mãe 24 horas por dia. Até que Deus teve que dar uma pegada forte em mim para que eu começasse a liberar isso de dentro de mim. E quando a gente sufoca a dor da alma, gente, o nosso corpo começa a gritar. Então eu ficava guardando aquilo, não queria me expor, e o meu físico foi ficando enfermo, né? A minha alma doente. E o que a gente precisa fazer quando a gente está nessa situação? Abrir o nosso coração para o Senhor transformar. E eu tive que falar, conversar, pedir oração, pedir ajuda, né? E o Senhor foi trabalhando. E uma coisa que Ele me ensinou também, que eu preciso falar o que eu sinto, mas saber falar o que eu sinto, com inteligência emocional. Porque daí eu queria falar, eu já... né? Nem sei quantas pessoas eu ofendi nesse período. Porque aí você começa, depois que você pensa, depois que você faz, você pensa no que você fez. Eu falava assim, mas eu gastei muito tempo na obra, eu cuidei muito das pessoas, e a minha mãe, sabe o que eu estava querendo dizer com isso? Não valeu nada do que eu fiz para o Senhor. Gastei tempo à toa. Eu não imaginava que era isso que as pessoas estavam entendendo, mas era o que as pessoas, quando eu abri o meu coração, entendiam. Poxa, Kelly, você é tão usada por Deus. E agora, né? Acho que as pessoas ficavam assim, o que está acontecendo com essa mulher? Né? Ela amava Deus, ela fala que ama Deus, ela estava na casa do Senhor servindo, aonde pedia ela ia, e agora ela virou e achava que não valeu de nada. E Deus usou a boca da pastora Thaís numa certa ocasião que eu rasguei tudo, gente. Eu vomitei tudo. Eu sinto isso, eu tô com raiva. Eu não queria ter ficado tanto tempo servindo. Eu queria ter ficado mais lá. Gente, eu só falei besteira. Ainda bem que ela é psicóloga. Quem entra por aqui, sai por aqui, né? Se não... E ela falou... E ela orando lá. A gente é esperta nessa área. Ela me escutando e orando em línguas, né? Eu falava, meu Deus do céu, acho que eu estou, né, perto de manifestar aqui. E ela orando. E aí eu falava e chorava e babava lá, né? E aí ela olhou bem para mim assim, ela falou, Kelly, a sua mãe não te gerou para você ficar paparicando ela. Ela não gerou você para ficar adulando ela gerou você para pregar a palavra. Ela tinha orgulho de você. Ela te projetou para isso. Por que você está falando isso?
Jesus, né? Aí começou a acalmar as coisas dentro de mim. Mas, gente, 1 ano e 2 meses. Só nesse período de tratamento, da minha mente ser transformada pelo Senhor. Porque a hora que Deus começava a fazer a obra, eu catava o problema de novo. Sabe aquela coisa? Estou melhorando, mas nem tanto. Ou a gente decide sair da situação, ou a gente vai ficar, vai e volta. Aí eu terminei o tratamento. E aí Satanás começou ainda a colocar as coisas na minha cabeça. Tirar o remédio era a coisa mais difícil do momento. Daí eu estava indo bem com medicação, oração, né, servindo novamente na obra, não como hoje, mas mais pausada. E aí o inimigo começou a colocar na minha cabeça: esse remédio você não vai ficar sem. Olha o processo. E eu não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu acho que uma pessoa que usa droga fica igual eu fiquei. Porque eu queria o remédio de tudo quanto é jeito. Eu queria o remédio para dormir, eu queria o remédio para viver, eu queria o remédio para acordar. Porque me dava ânimo. Querendo ou não, um antidepressivo, ele te dá ânimo. Ele levanta você para você viver. Essa que é a verdade. O remédio para dormir te apaga. Aí você dorme e acorda mais renovada. E o médico falou para mim: o seu cérebro vai acostumar agora sem o remédio antidepressivo e sem o remédio para dormir. Meu Deus do céu. Aleluia. E eu achei que no outro dia eu já estava lá. Levou um tempo para o meu organismo acostumar sem a medicação. Então o que eu fazia? Senhor, em nome de Jesus, eu não vou... Eu até dei os remédios embora. Porque se ficar aqui eu vou tomar na hora dos 5 minutos. E eu falava: Deus, por favor, vem sobre a minha vida. A unção do Senhor, Espírito Santo, domínio próprio. Eu não vou tomar remédio, eu não vou voltar para trás. E eu comecei a mergulhar nisso. Eu fiz um caderninho com versículos só sobre cura para poder alimentar a minha fé. Comecei a procurar o que uma pessoa depressiva precisa, o que uma pessoa com ansiedade precisa, o que é a ansiedade. Eu queria saber o que era. Se eu estudo a palavra, por que eu não vou estudar o que eu tenho, né? E eu comecei a ver que pessoas na minha idade, nessa descompensação hormonal, falta de vitaminas, pré-menopausa também dá ansiedade, depressão, pânico, dá tudo. E eu falei: então tem alguma coisa aí. Porque os sintomas começaram a querer voltar. Eu falei: mas para trás eu não volto mais. Eu não vou mais tomar. Gente, cada um é cada um, tá bom? Estou contando a minha experiência. Mas eu não sou contra pessoas que precisam tomar o remédio para se tratar, nem que seja a vida toda. Se você precisar, tome. Contanto que você tenha qualidade de vida para servir a Deus, amar a Deus e viver a salvação do Senhor. Aleluia. Fé é uma coisa que a gente não discute. Amém? Para mim levou meses para eu entender que eu podia ficar sem o remédio. O meu corpo, o meu cérebro, a minha fé, o meu espírito entender. E aí eu fui tomando posse. Amém? E eu fui lançando, como está lá em 1 Pedro 5,7, eu comecei a lançar sobre ele a minha ansiedade. Qual era a minha ansiedade? Eu estava sem a minha mãe. O remédio que estava me faltando. O medo das pessoas na igreja, o que vão falar. Então eu lançava sobre ele a minha ansiedade, porque ele estava cuidando de mim. É a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo? Eu comecei a trocar as mentiras do diabo pelas verdades do Senhor. Não foi do dia para a noite. Ele vinha novamente me bombardear. E eu ia tomando posse. Eu comecei a descansar em Deus. Porque você quer ficar curada tão rápido que você não descansa. Você fica louca, querendo ficar curada e ficar boa logo e fazer tudo o que você fazia antes, sem entender que é um processo. O seu corpo passou por transformações, por um estresse. Ele precisa de um tempo para regenerar. A sua mente precisa de um tempo. Vocês estão entendendo? Nós não somos só espírito. Pode ser que com uma oração você receba um milagre e fique curada. Lógico que pode ser. Deus, Ele é Deus de milagre. Uma palavra dEle. Se Ele falar ser curada agora, você é curada agora e acabou. Você não fica com nenhum sintoma, você não fica com nada mais. Ele é Deus. Mas quando Ele permite o ser humano, uma filha, um filho passar pelo processo, é porque que Ele quer ensinar alguma coisa a mais. E meu marido, eu estudando para a palavra e chorando, né? Ele falou assim: você lembra o que você falou para mim quando estava passando por tudo isso? O que eu falei? Ele falou assim, que você não sabia o porquê Deus
estava permitindo você passar por isso, mas que você acreditava que Ele ia te usar por causa disso. Que você ia ser usada para levar cura para outras pessoas, para levar o seu testemunho, para que outras pessoas saíssem dessa situação. Você lembra disso que você falou que Deus ia te usar? Que você acreditava que Deus então ia te usar nisso? Eu falei, né? Lembro. E vim ministrar aqui hoje, porque dá medo também, né, da gente ministrar e se expor, gente, né? Porque às vezes você fala assim, o que eu vou falar para essas mulheres? Gente, eu ouço algumas ministrações, eu assisto algumas ministrações daqui também, assisti da Última Rede também, e eu vejo o nível que vocês estão de palavra, de ensinamento. Vocês são mulheres que são ministradas a fundo aqui. Se vocês têm constância na palavra, vocês são ensinadas na palavra de uma forma muito madura, cheia de substância, de poder de Deus. E aí vem eu lá de Itupeva, não que lá não seja, mas uma mulher que acabou de passar por uma situação que eu nem eu mesma me reconhecia, gente. É como se eu começasse o meu caminhar com Deus novamente. Quantas vezes eu falei isso para Deus? Deus, eu não me reconheço. Eu falava para Deus, cadê aquela mulher, Senhor? Eu era tão decaída, o Senhor me levantou e eu me encontrava num lugar contigo que eu sentia tanto a tua presença. Eu via o Senhor falando comigo. Eu via tantos livramentos. O que está acontecendo agora que eu não vejo nada? Deus me deu aquela palavra, eu sabia que eu tinha que procurar ajuda. Mas mesmo assim eu me sentia a pior das pessoas. Eu falava, Senhor, é um processo, por que tudo isso? Eu não sou digna. Ó, voltou tudo de novo, vocês estão entendendo? Eu não sou digna, olha aí, ó. Eu preguei a tua palavra, eu orava pelas pessoas, olha agora a minha condição. Como que eu vou poder novamente pregar a tua palavra? Acabou para mim. Eu vou ficar curada, eu tenho fé que eu vou ficar curada, mas fazer a obra novamente, eu não sei. Eu falava isso para Deus, eu não sei se eu volto mais. Porque agora, eu senti assim, eu não tenho autoridade para nada. Gente, nós não temos autoridade. Foi dada por Deus, não é nossa, é dele. Ele nos deu autoridade para fazer obras ainda maiores, para pisar serpentes, escorpiões, para expulsar demônios. Gente, não somos nós, não trata de nós. Não é sobre nós o negócio. E eu achava que era sobre alguma coisa sobre mim, né? Achava que Deus fez, não, gente, sempre vai ser sobre Ele. Sempre vai ser Ele na nossa vida. Não é você, não é a sua história, mas é quem Ele é em você. É a autoridade que Ele te dá. As suas lutas, o seu deserto, aquilo que você passa, não é para... não, é para glorificar o nome dEle. É para você se levantar e falar assim, o Senhor é tudo na minha vida. Ele mostrou que Ele vai comigo no fundo do poço. Ele vai comigo, Ele me tira da cova. Sabe, porque é isso que a gente sente quando a gente está numa situação como essa. Que você não vai sair mais daquilo. Que aquilo é uma morte para você. Que se eu não morresse fisicamente, eu estava morrendo ministerialmente. Espiritualmente, era essa a minha sensação. Acabou, não dá mais. Não vou conseguir fazer mais nada. Mal sabia eu que o meu coração estava sendo mudado por Deus. O que Ele vai fazer a partir de agora, gente, eu nem ainda sei. Isso que é verdade, não sei. Eis-me aqui, Senhor. Não sei o que Ele vai fazer. Mas o que eu quero é que se eu abrir a minha boca, ou se eu orar para você, por você, e você ficar curada, e você ter coragem de buscar um tratamento, eu já estou feliz. Porque quantas mais de nós vai ter que sofrer por conta de preconceito? Quantas mulheres mais dentro da igreja evangélica, de uma igreja cristã, vai ter que se anular, vai ter que ficar com esse medo, com esse receio de abrir a boca e falar que está enferma? Não dá mais, gente. Nós precisamos entender, porque a Bíblia fala que você é corpo, alma e espírito, que eu sou corpo, alma e espírito. Então, em determinado momento da nossa vida, a nossa alma pode adoecer, só que a gente acha que não. Ah, então eu tenho demônio. Ah, então eu não tenho fé. Ah, então eu não oro tanto. Queridas, qualquer uma de nós pode ficar doente. Eu não imaginei que fosse acontecer isso comigo, mas no luto eu vivi o pior momento da minha vida. O pior momento, porque é uma coisa que você não tem mais como mudar, a pessoa já partiu.
E você tem que lutar com aquilo que você está sentindo, sem ter o apoio que eu tinha antes. Além de Deus, além do meu esposo, da família, a minha mãe era a minha maior intercessora. Está aqui minha filha, que não deixa mentir. A intercessora da família inteira. Então, tudo que eu precisava, mãe, vamos orar, mãe. Né? E eu tive que aprender a lutar com as minhas guerras de uma maneira diferente. Sabe, sem ter que pegar o telefone e falar, mãe, ora por mim. Mãe, ó, tá acontecendo, a senhora me ajuda? Aí ela já falava, vamos jejuar. Vamos fazer não sei quantos dias de jejum. E não tinha mais. Não tinha mais. Só que eu não estava sozinha. Ela recebeu a coroa da vida, ela está com o Senhor, mas agora é sobre mim e o Senhor. É sobre quem eu vou ser. Qual é a minha história com Ele agora? A minha mãe marcou a nossa família por uma mulher de oração, mesmo doente lá, sentadinha no sofá, com a Bíblia dela, orando, e eu só escutando ela orar por todo mundo. Eu só não vi a minha mãe sentada, orando nos dias que ela não levantava da cama, mas eu sei que ela estava orando ali, deitadinha na cama dela ou no hospital. Uma mulher que marcou a nossa família por conta disso, por ser uma mulher de oração. E aí a gente acaba deixando a dor anular tudo que Deus é e tudo que Deus quer fazer na nossa vida e até o que Ele já fez. O que você tem deixado de lado, amortecido, adormecido, enterrado, achando que a sua dor é maior do que tudo, que Deus não pode fazer nada, que a sua vida nunca vai mudar, que você nunca mais vai ser usada por Deus, ou que a sua família não vai ser transformada, que essa situação não vai mudar? O que você tem passado, amada? Eu não sei. Mas eu vim para falar de um Deus que eu sei que você conhece. É o Deus vivo e verdadeiro. E Ele pode transformar tudo na sua vida. Amém? Não deixa, estou contando meus podres aqui, né, gente? Não deixa o inimigo te arrastar meses, anos, com essa mentira de que não pode, de que não dá, de que agora acabou, você não é mais ninguém, não dá para fazer mais nada na sua vida. Todo mundo aqui vai ser abençoado, menos você. Todo mundo vai ter um casamento feliz, uma família feliz, todo mundo vai servir a Deus, amém? Uma situação financeira boa, vai ser curado da depressão, da ansiedade, do pânico, de tantas outras coisas, queridas. Da miséria, da escassez, da dor, da inferioridade, complexo de inferioridade. Não é verdade? Ah, você está sozinha até hoje. Todo mundo casou, suas amigas casaram, você está sozinha. Gente, Deus, vocês viram o que o pastor falou, né? O versículo que foi o Arthur que colocou, né? Que você falou. Ele faz com que o solitário habite em família. É Deus que faz. Amém? O que você precisa, Ele pode transformar. Em nome de Jesus. Amém? As doenças emocionais, queria falar rapidinho sobre isso. Elas são acúmulos, né, de sentimentos não resolvidos na nossa vida. Dor do passado, medo do futuro, a dor que se alastra ali no nosso presente, vergonhas, dificuldades que você tenha passado, a maneira que você foi gerada, isso é muito importante. Se você foi gerado num lar onde você sempre foi aprisionada do medo, da falta das coisas, como eu fui, da escassez, não tinha dinheiro, não tinha recursos. Gente, a gente fica naquela caixinha fechada, achando que não pode mais sair dali. Então você acha que todo mundo vai casar e vai ser feliz. Você não. Todo mundo vai prosperar? Você não. Todo mundo tem uma saúde legal? Você não. Todo mundo é bonito, é linda, você é a feia da história. Gente do céu, quanto complexo de inferioridade eu já tive. De achar que, eu sou magra demais. Aí eu engordei um pouco, eu engordei. Porque... Gente do céu, o Senhor, Ele é tudo para nós. A partir do momento que a gente sabe quem nós somos no Senhor... E você tem que saber quem você é em Deus. Você é filha. Você é amada. Você é escolhida. Você é a imagem e semelhança dEle. Você precisa entender. Você é linda sim. O padrão desse mundo quer que a gente se transforme de tudo quanto é jeito. É botox aqui, puxa dali, estica ali. Gente, isso tudo aqui a terra vai comer. Você pode ter certeza. Não é verdade? Vai acabar. Se você pode se cuidar, se cuida. Amém? Aleluia. Né? Mas se você
não pode, falar financeiramente, falar, eu não posso fazer tal coisa. Você pode ser transformada no seu interior, porque aí você não vai ficar correndo atrás disso. Sabe por quê, gente? Eu corro atrás de um tratamento para a pele, ai, esse melasma, ai, essa mancha, e cobre a mancha, esconde a mancha, e gasta dinheiro, deixa o marido louco com dinheiro para tratamento. Gente, se não for aqui dentro, eu nunca vou ficar feliz, porque ela vai e ela volta, essa mancha. Ela vai, se ela ficar voltando e me achar depressiva, reclamona, com complexo de inferioridade, eu nunca vou ser feliz. Não é verdade? Então eu taco um monte de coisa na cara e vou. Porque, né? Já tentei, gente, já tentei. Se Deus vai fazer a obra, o milagre, não sei. Mas o importante é que se sair aqui a maquiagem, gente, vocês vão ver que não é tão fácil o negócio. Mas aqui dentro tá tudo ok. Vocês estão entendendo? Aqui. Eu sei que eu sou Deus. Eu já chorei muito por causa disso. Você já chorou? Por causa da sua aparência estética? Do seu físico? Então você precisa entregar aqui para o Senhor. Você já chorou por causa da sua família? Você já chorou por causa do seu casamento? Por causa dos seus filhos? Por causa da sua situação emocional? Ou por causa, queridas, da sua vida espiritual e ministerial? Às vezes você está vendo todo mundo sentença em Deus, constante em Deus, e você começa a orar hoje e amanhã você para. Você começa a ler a Bíblia 1000 vezes no ano, não termina nunca. Né? O Senhor quer mudar a sua história. Ele quer transformar a sua história. Assim como Ele fez com aquela mulher samaritana. E eu acho tão interessante. Jesus deixou esse exemplo para nós. Porque Ele pegou a mulher samaritana para falar sobre questões emocionais. Essas questões da alma. Essa desilusão que ela tinha. Essa falta que ela tinha. Que ela queria preencher alguém. Por que Ele pegou uma mulher para falar sobre? Ele podia pegar um homem. Né? Mas Ele pegou uma mulher por quê? Porque os dados são alarmantes. A maioria das mulheres são as que sofrem de problemas emocionais. É a maioria, são as mulheres. Para cada 4 mulheres que têm problemas emocionais, apenas um homem tem. Por quê? Porque o homem é razão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eles vão e fazem. E a gente fica lá, mas será que eu sou mesmo? Será? Porque a Danda é melhor do que eu. Porque a Sandra, porque a Fer, né? Todo mundo é melhor. Jesus pegou um exemplo muito prático para falar assim, mulher, se você não tiver sua alma curada, ninguém vai poder falar nada para você que você não vai aceitar. Todo mundo pode chegar e falar, você vai romper, você vai crescer, você é uma bênção. E você está sempre falando, não, ai meu Deus, eu nunca, eu não posso. A gente está sempre dando uma desculpa. Então pega isso, querida. Deus usou, Jesus usou o exemplo dela para falar, eu transformo até aquela com quem ninguém queria conversar, aquela que andava no sol do meio-dia, escondida, sol a pino, para ninguém ver a cara dela, porque naquele sol, naquela época, ninguém saía, gente, né? Imagina enfrentar deserto, enfrentar calor, imagina que uma mulher ia sair. Elas iam sair no horário mais fresco, mais gostoso para buscar água no poço. E ela, como estava envergonhada, desiludida, né, se sentindo desprezada, ela pegou o pior horário para sair ali. E Jesus, vocês lembram no versículo? Ele tinha que passar por Samaria. Ele tinha que entrar ali. Tinha algo dentro dele falando, tem alguém aqui que precisa do seu agir, da cura do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que Jesus precisou vir aqui. E Ele sempre vem aqui, Ele sempre está aqui. E Ele veio só por você, por cada uma de nós aqui, para tirar você da situação de miséria. Miséria não é só dinheiro, miséria é onde o diabo te põe. Ele te põe numa situação que você não se enxerga como ninguém mais, sabe? Todo mundo ali vai, você nunca vai. Todo mundo pode, você nunca pode. Todo mundo vai avançar e você não. É uma situação miserável, deplorável que o inimigo nos coloca. Mas Jesus pegou aquela mulher para falar assim, ó, eu estou com você. Eu vou te tirar da situação de vergonha que você está passando. Se você crê em mim, eu vou te dar ainda da água viva. Nunca vai faltar mais para você essa água, que essa sede que você tem, eu vou saciar. Porque, queridas, quando a gente está enferma, qualquer que seja a enfermidade, qualquer problema que você esteja passando, é uma sede, é uma
fome de que aquilo se resolva, de que aquela dor seja curada de nós. Vocês estão entendendo? É isso. É vir no altar com fome, com sede de transformação, com sede de mudança. Não é para vir aqui, vou ver o que Deus vai fazer. Se acontecer, tá bom. Não. Você tem que vir com fé, como essa mulher. Ela passou pela vergonha, pela humilhação e ela recebeu a sua cura. A cura na alma, porque uma pessoa curada na alma, ela anuncia o que ele fez. Ela não esconde mais o que ele fez. Amém? Ela saiu falando, gente. Ela teve que contar os podres dela também. Ela teve que contar a vergonha, porque ela falou assim: ele falou tudo o que eu tenho feito. Quer ser curada? Seja transparente. Quer ser curada? Rasga o coração. Deus, ele age na sinceridade do nosso coração, na transparência. Ele sabe o que você precisa, mas ele ama ouvir o teu coração. Ele ama ouvir a tua voz. Amém? Então fique de pé agora. Fique de pé, porque eu preciso terminar. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que a cura que você precisa e a transformação que você precisa está aos pés do Senhor. Se você entregar tudo para Ele, Ele vai te curar. E você sendo curada, transformada, sabe quem vai ganhar? Além das pessoas que convivem com você, do céu ganhar, né? Porque você vai chegar na glória. Uma mulher transformada, ela é salva. Ela é salva. Porque ela tem alegria em viver, em servir a Deus. Mas uma mulher curada e transformada, gerações são curadas. Ou seja, você é o termômetro da tua casa, mulher. O termômetro emocional de uma casa é a mulher, não é o homem. Porque ele é razão. Ele é razão, acabou, fez, amém, aleluia. Mas a mulher, ela é a intercessora que vai com a alma. Ela se rasga, ela se entrega de uma forma... Gente, eu não sei porquê, mas tem alguma coisa entre nós e o Senhor aqui que foi feito assim perfeito, né? Ele tem alguma coisa entre nós e Deus ali que Ele falou, é a mulher, é porque você gerou, é porque você é mais emotiva, você realmente é mais dependente. Não que o homem não seja, gente, se eles vão ver essa pregação, eles vão falar que essa mulher tá louca, né? Não é isso, mas aqui dentro de nós, queridas, tem uma carência que só Ele pode preencher. Uma dependência do Senhor. Eu vejo que a mulher ela é tão mais sensível. Tão mais sensível. Você quer que a sua família seja curada? Transformada? Gerações sejam transformadas? Então você precisa ser curada. Você transformada, a transformação vai para a tua casa, mulher. Deus, Ele é maravilhoso. Sabe por quê? O último versículo que eu vou ler projeta para nós Salmos 25, 23. E eu encerro com isso. Não é esse, perdão, falei errado aqui. Oh, Jesus, deixa eu achar. Não, tá certo. Salmos 25, 23, perdão. 23. Tem, não tem? Será que eu anotei errado, Jesus? Vamos lá, então, que eu vou abrir. Ah, tá caindo tudo aqui, até a leitura do anual. Vamos lá, que eu vou achar, aleluia. Tá caindo caneta, não tô nervosa, né, aleluia. Depois eu pego. Eu preciso ler esse versículo para vocês, porque achei aqui, queridas. Meu Deus. Preciso pôr o óculos. 13, perdão. 25, 13. Vamos ler ali. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será do sucesso. Eu vou ler na minha versão aqui. Dia 17/12/2021. Eu estava orando numa madrugada, falando com Deus. Minha mãe não estava nem doente ainda. E eu comecei a falar eu estava incomodada naquela madrugada. Eu falei, Deus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Por que eu estou inquieta? E orando e falando, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E o Senhor me deu esse versículo. E eu não entendi na hora. Está escrito assim, a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. E eu anotei. Eu coloquei assim, 17/12/2021. Deus falou comigo.
E aí a minha irmã ia mudar de país, e ela falou assim para mim: Kelly, eu queria te dar um presente, mas nesse presente eu gostaria de colocar um rema de Deus. Você tem um rema de Deus para sua casa, para sua família? Eu falei: nossa, irmã, eu tenho. Só que é uma coisa que aconteceu comigo numa madrugada dessas, é que eu não estou entendendo. Só que esse versículo está queimando no meu coração e eu não sei o que é. E eu falei para ela, não estou entendendo nada, Deus me deu esse versículo, então tá bom, faz o meu presente com isso. E ela fez um quadro com a foto da minha família, várias fotos, e colocou esse versículo. E aí, do dia 25 do 7 de 2022, foi quando a minha mãe faleceu. Então foram meses antes. E eu passando por toda aquela tribulação, minha irmã já tinha me dado esse presente, porque ela estava já de mudança para os Estados Unidos. E aí eu naquela luta, aquela batalha, por quê? E o Senhor me fez lembrar. O quadro bem na minha frente, no lugar que eu oro, gente, eu não via. O diabo às vezes deixa a gente cega, surda, muda. Você não consegue mais lembrar das promessas do Senhor, do rema do Senhor, daquilo que Ele já falou, daquilo que Ele já te prometeu. Porque na hora eu não entendi nada. Só que quando eu me deparei com esse versículo, com aquele quadro de novo, e eu lembrei, eu fui lá, nossa, quando que Deus me deu essa palavra? Eu fui lá, a sua alma, quem que estava doente? Era a minha alma. Meu físico sentiu, mas era a minha alma. A sua alma pousará no bem. Só faltou ele falar: filha, fica quietinha aí. A sua alma vai ficar tudo bem com ela. Ela vai pousar no bem. Ela vai ter descanso. Ela vai ter um pouso no bem, na bondade do Senhor mesmo. E a sua descendência herdará a terra. Eu fiquei pensando aquilo. Eu falei: meu Deus, então é cura. O Senhor está me prometendo cura. E ainda para minha descendência. Sabe, queridas? Porque às vezes a gente já ouve falar isso, né? Ah, se tem problema emocional na família, olha, fica esperto que todo mundo pode ficar doente. Está amarrado em nome de Jesus. Eu tomei posse dessa palavra. Eu passei por essa luta, mas a minha descendência não vai passar. Em nome de Jesus. A cura começou aqui. E ela se estendeu, ela vai se estender. Porque é a promessa do Senhor. Eu peguei esse versículo para mim. Eu falei: Deus, então é isso. Eu vou ficar curada. Vai ficar tudo bem com a minha alma. A minha alma vai ser curada e eu vou ficar bem, Senhor. E a minha descendência também. Então o que você recebe, se você deixar Deus fazer, Ele te transformar, a sua descendência vai agradecer. Em nome de Jesus, você recebe hoje e o Senhor vai estender essa bênção geracional sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amadas, olha, eu preciso que você feche os seus olhos e esqueça de quem está do seu lado. Eu não sou teóloga, eu não tenho muito conhecimento como muitas pessoas na palavra. O que eu tenho é o amor por Deus, gratidão, porque sem Ele eu sei que eu teria morrido. Eu sei o que eu passei, eu sei as mentiras que Satanás colocou na minha mente, eu sei tantas coisas que eu fui vivendo naquele momento que eu falava: não tem mais jeito, meu Deus, será que nunca mais eu vou sorrir? Será que nunca mais eu vou sorrir de verdade? Porque eu sorria para as pessoas verem, para o meu marido não ficar triste, para os meus filhos não ficarem tristes. Eu ia para a igreja às vezes chorando, mas eu ia, eu sorria, eu abraçava as pessoas, orava pelas pessoas, mas aqui dentro só eu sabia a dor que eu tinha e Deus sabia a dor que eu tinha. Eu falava para Deus: será que eu vou sorrir novamente? Será que eu vou fazer uma viagem? Porque meu marido levava a passear, viajar, e eu não tinha alegria em nada, em nada. Essa que é a verdade. Eu fazia de conta que estava tudo bem, para que eles não sentissem a tristeza que eu sentia, mas a angústia era tão grande que eu falava: Deus, quando eu vou ter alegria de novo? Quando eu vou ter prazer em sair da minha casa e passear? Quando eu vou ter prazer de estar na tua casa te servindo sem essa acusação? Quando esse mal-estar vai passar, meu Deus? Quando? E o Senhor veio e fez. Ele faz em todos nós. Eu não sou melhor que você em nada. Ao contrário, eu estou rasgando meu coração e falando das sujeiras da minha vida, da dependência que eu tenho dele, porque sem ele eu já teria morrido. E isso eu posso falar para vocês. Eu sei que eu já teria morrido. Mas se ele me levantou e me curou, é porque ele tem um propósito e eu quero cumprir esse propósito. Eu não quero envergonhar o nome do Senhor. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que você também quer honrar o nome do Senhor.
sei que também você precisa sair daqui leve, com uma palavra de Deus para você. Você precisa sair daqui fortalecida, curada e levar essa cura para sua família. Então, se você é essa mulher que não aceita mais a condição que você está, vem aqui na frente. Eu não quero que você pense no título que você tem, porque quando eu pensei no meu título, eu quase morri. Quando eu pensei que eu era uma presbítera e eu tinha que tomar cuidado para me expor, eu quase morri. Porque eu fui me enfiando naquela angústia, naquela tristeza, naquela dor, naquela angústia que queria me consumir, naquele mal-estar que eu não desejo para ninguém. Mas quando eu abri o meu coração, quando eu não liguei para mais ninguém, não era só na minha casa, mas era na igreja, aonde eu estivesse, e a presença de Deus estivesse, ali eu estava rendida ao Senhor, com o meu coração totalmente derramado na presença dEle, pedindo: Senhor, me cura, me transforma, arranca essa dor, pelo amor do Teu nome, eu não aguento mais. Faz uma transformação na minha vida, porque eu não aguento mais essa dor. Se você vier com esse coração aqui na frente, nessa noite, Ele vai te curar também, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Amadas, nós temos filhos e a gente não consegue negar nada para eles. A gente faz de tudo para dar o melhor para eles. Imagine Deus, que é perfeito e tem todo o poder. Imagina o que Ele não vai fazer por você. Rasga o seu coração agora. Fala para Ele que área você precisa ser transformada. O que está te doendo? O que você precisa ver milagre na sua vida? Rasga o seu coração. Chore na presença daquele que tem poder para te curar. Tem poder para enxugar as suas lágrimas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele te vê como ninguém vê. Ele está no oculto quando ninguém está com você. Ele sabe das suas dores e Ele não te julga. Ele não te condena, Ele te absolve nessa noite. E Ele tem prazer em te tirar dessa situação. Começa a abrir o seu coração, amadas. Enquanto eu oro, vai falando com Ele. Vai abrindo o coração, vai falando: Senhor, eu estou assim, ó. Eu estou sentindo isso. Está doendo, eu acho que não vai mudar nada mais na minha vida. Eu estou enferma, eu tenho vergonha das pessoas. Senhor, a minha vida não flui, a minha vida não avança. A minha família é humilhada, a minha família é envergonhada. Todo mundo ri da gente e fala: esse casamento não vai dar certo, essa família não vai dar certo, vocês não têm jeito. Ah, o Senhor tem. Ele transforma tudo e todos, porque Ele é Deus. Acima de tudo e todas as coisas é o Senhor. Em nome de Jesus, rasga o seu coração. Pede para Ele o que você precisa. Abre o seu coração e fala: é isso que eu preciso, Senhor. Eu sou inconstante. Eu falo que vou orar e não oro. Eu falo que vou buscar e não busco. Eu começo e não avanço. Eu estou quase desistindo daquele marido. Eu estou quase desistindo desse casamento. Eu estou quase desistindo dos meus filhos, Senhor. O que for, rasga o seu coração agora. Fora, labachore, anderei. Essa cura, Senhor. Ouve a oração das tuas filhas. Ah, que suba como um cheiro suave agora cada clamor. Cada clamor diante de ti, suba como um cheiro suave. Mulheres que não têm vergonha, Senhor. Mulheres que não estão pensando no que vão falar delas. Elas só querem ter um encontro contigo. Elas só querem ver a vida transformada, porque elas sabem que o Senhor é a fonte inesgotável. Água pura, água viva, água que liberta e transforma. Jamais, jamais elas serão sede novamente. Eu declaro, eu profetizo, assim como o Senhor me tirou do lado de morte, do lado de tristeza e dor, onde eu não enxergava mais nada. O Senhor tira essas mulheres também, porque é o mesmo Deus que estendeu a mão para mim.
abençoado.